Fala pessoal, beleza? Você aqui está assistindo a uma transmissão conjunta do podcast do Vitor com o podcast A Sociedade. A gente vai fazer um podcast muito especial sobre um tema muito interessante. Para quem está no A Sociedade e ainda não me conhece, meu nome é Vitor, sou um dos membros do canal. A gente também está com outro membro aqui, que é o João Vitor. E aí, João, beleza, cara? E aí, tranquilo? Hoje é um dos episódios que eu mais estou curioso para saber no que vai dar. Boa, boa. E a gente está com uma convidada mais do que especial, tá certo? O nome dela é Juliana Paula, professora de japonês, e ela tá agora com o canal Banjara Souls, que fala sobre a estadia dela no Japão e como é que foi e esse tipo de coisa. E aí, Juliana, tudo bem com você? Bom, tudo bem. Beleza, beleza. Um grande prazer ter você aqui. Com certeza a gente tem várias curiosidades que quer saber, né? Tudo. Prazer meu. Bom, só para começar mesmo, né? A gente tá falando um pouco dessa questão do Japão e tudo mais. Conta pra gente um pouco de como e por que você foi parar lá no Japão, por favor. Tá bom. Então, o Japão era um sonho, assim, de infância, né? Que na época criança, né? Não vou dizer o ano, né? Senão, enfim, já descobri minha idade. Passava, né? Na TV, aqueles tokusatsu, né? O Jaspion, o Changeman, Jiraiya, todos esses, Kamen Rider. Eu era muito fã dessas séries, né? E foi aí que surgiu meu interesse pelo Japão, né? A princípio, pela escrita do japonês, que aparecia, né, na abertura desses programas, eu ficava fascinada. E aí que eu comecei a querer aprender japonês e procurar um curso de japonês aqui no Rio, e a gente não tinha muito conhecimento, até que encontramos. E quando eu comecei a estudar japonês, eu tinha 15 anos, né, oficialmente, e dali eu não parei mais, porque realmente foi uma paixão, uma paixão também, né, Bom, e dali o sonho de ir ao Japão sempre, né, esteve presente, e na época da faculdade, né, para o vestibular, eu optei por fazer letras, português e japonês, que na época só tinha na UFRJ, e eu fiquei sabendo que tinha possibilidade no Japão, com bolsas de... E eu comecei a me dedicar para esse sonho, na verdade, e, enfim, quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu consegui a primeira bolsa para estudar no Japão. E assim eu fui parar né, pela primeira vez. A segunda vez também foi através de bolsa de estudos, mas aí não era bem de estudos, era um programa do governo japonês, chamado JET Program, e que recruta jovens ao redor do mundo que saibam a língua japonesa, sejam formados, né, e para trabalhar em repartições públicas, né, do Japão. Então essa foi a segunda vez que eu fui, e a segunda vez eu fiquei um total de 6 anos. Eu fiquei 1 ano, né, estudando, foi um curso só de 1 ano na Universidade de Osaka, e a segunda vez eu fiquei direto 6 anos trabalhando, né, em repartição pública e depois em escolas japonesas. Foi assim que eu fui parar no Japão 2 vezes. Muito bom, muito bom. Antes da gente continuar, não dar mais detalhes da vida dela no Japão, eu vou contar uma história que, tipo, é mó curiosa, que foi como eu a conheci, né? Ela tinha um blog, a Juliana, que se chamava Tabibito Soul, né? Hoje é Banjara Soul, não é isso? Isso. E eu não lembro como eu cheguei no Tabibito Soul, e eu mandei e-mail pra ela, falando que o meu sonho sempre foi pro Japão, e etc, e a gente chegou a trocar alguns e-mails há muitos anos atrás, né? Uhum. Aí acabou que eu meio que deixei um pouco esse sonho de ir pro Japão de lado, porque eu tava achando que era impossível e tal, até que ano passado deu na minha cabeça que eu queria aprender japonês. Aí comecei a procurar uma professora de japonês na internet e tal, e achei ela, e tipo assim, não sei porquê, algo me dizia que eu tinha que falar com ela, sabe? Aí eu fui, consegui o contato dela e tal, e tipo, aí eu descobri, tipo assim, caraca, era você que eu trocava e-mail, não sei o que, né? Pô, super inusitado, né? Do Rio de Janeiro, né? Isso aí. Vários anos depois, e agora ela é minha professora de japonês, e eu tô aprendendo com ela. Que bom. Muito bom, né, cara? E, pô, interessante que, assim,
pelo menos eu vejo, né, que o pessoal todo do Brasil que tem algum interesse de cultura japonesa, de morar lá, que seja, começou vendo anime, tokusatsu, esse tipo de coisa, né? Verdade, a geração, com certeza. Estão até passando de novo, né, na TV, né, voltaram a passar uns meses atrás aí, os tokusatsu da época. Aham. Não, e assim, eu confesso que eu tentei de verdade, mas eu não consegui gostar de tokusatsu. Sei lá, pra mim é muito datado, sabe? Não sei explicar. Sim. Eu até vi uma temporada nova do Super Sentai, mas, pô, pra mim não rolou, sabe? Mas você acompanha Deve ser o mesmo hoje? que acontece comigo com o anime. Não acompanho, né? Não. Às vezes, agora tá passando domingo, né? E uma vez ou outra, às vezes eu lembro, não, eu tô fazendo alguma coisa, eu deixo ligado, eu fico meio que matando a saudade daquela época, né? Mas acompanhar os tokusatsu novos, isso aí eu já não acompanho mais, né? Quando eu assisto são os velhos mesmo, né? E só. E acho que todo tokusatsu que você, né, não sente essa intimidade, né, com o tokusatsu. É a mesma coisa comigo com anime, né? Com anime eu não consigo também gostar, né, e achar assim tão interessante. Eu sei que tem né, a pessoa vai matar depois desse áudio, mas né, eu sei que o pessoal ama. A maioria dos meus alunos, né, anime, a maioria está fazendo japonês, estuda japonês justamente começaram, né, a assistir os animes e tal. Mas é uma coisa que eu nunca senti ter começado pelo tokusatsu, né? Então, falta de ver gente de verdade, né, na tela e não desenho. Então, é uma coisa que, né, até hoje eu não consegui superar isso. Uhum. É questão de familiaridade. Eu fiquei chocado quando ela me falou que não gostava de anime. Traidora do movimento, pô, que isso. Aí, pois é. Só pra... também tinha, eu acho que o primeiro anime seu, gente, eu não sei nem o nome, era de um pessoal que jogava futebol, era de um negócio de futebol. Super Campeões, provavelmente. Isso, foi o primeiro, assim, que eu vi não, assim, que, né, aí eu fiquei com raiva porque eles iam substituir algum tokusatsu na época, eu fiquei com raiva, peguei ranço do anime naquela época. Bom. E só pra fazer o último comentário, quando eu era criança eu também queria ir pro Japão, eu gostava de desenhar, né, e eu queria ser desenhista lá, só que acabou que eu fui seguindo por outros caminhos, né, hoje se eu fosse seria por turismo mesmo, né, mas é interessante isso. E, pois é, nossas histórias aí com o Japão, que realmente é encantador, né, cara, assim, eu de fora já sei que a cultura de lá é encantadora. E imagino você estando lá, que deve ter sido fantástico, né? Sim, acho que é muito mais do que... É o sonho de todo mundo que estuda japonês, né? O que alguma coisa do Japão é ir, né, realmente para o Japão. Acho que quando eu cheguei lá, foi realmente um choque, né? Porque na época não tinha tanta informação. A primeira vez que eu fui foi em 2000, né? Então, claro, já tinha internet, não tanto quanto... hoje a gente tem acesso a tanta informação, né? E a informação que a gente tinha do Japão geralmente era do quê? Da TV ou dos nossos professores de japonês, até japoneses, mas que também tinha uma imagem já meio desatualizada do Japão, né? Então eu vi que não era nada daquilo pensando o que eu tinha ouvido dos meus professores, né? Então acho que não foi esse, né? Então veio que o Japão não era aquilo tudo que eles falavam, né? Mas que era muito bom, sim, mas diferente do que eu tinha ouvido, né? Mas é uma sociedade muito interessante, assim, muito, é tão diferente da nossa, né? E os conceitos, tudo, é muito interessante, sim, né? E acho que um aprendizado mesmo para a vida, né? Você conviver, você tá lá, você ter essa vivência, né? Não tem preço, realmente, né? Sim, e aproveitando a deixa aí que você acabou falando, qual a maior diferença, na sua opinião, entre a sociedade brasileira e a japonesa, assim, que, tipo, te impactou, que você até talvez não esperasse? Olha, foram tantas coisas, tanto pro bem quanto pro mal, né? Mas assim, eu acho que a gente tem uma imagem do japonês, né, aqui no Brasil, talvez um pouco estereotipada, né, não sei, e muito se fala, os japoneses são frios, os japoneses são aquilo, e eu acho que reservados, com certeza, isso aí não tem, realmente não, né, muito diferente, né, do brasileiro e tal, são mais reservados, mas o que eu sentia depois que quebrava com os japoneses, né, eles demoram um pouco a confiar
né, na outra pessoa. Principalmente se você é estrangeiro, demora um pouco mais. Se você fala japonês, já quebra bastante essa barreira. E, mais uma vez, essa barreira quebrada, você ganha, assim, amigos e colegas para a vida toda. Então, eu tive, assim, com os japoneses, que eu de receber tanto carinho deles, né, seja dos colegas de trabalho, dos alunos, né, que eu dei aula lá também, enfim, que eu não recebi nem no Brasil, né? Então, eu tive essa experiência muito positiva em relação a eles, né? Conhecer eles a fundo, né? Ver que eles realmente são pessoas maravilhosas, né? Por mais que tenha aquela imagem, é sisudo, é isso, é aquilo, mas quando você realmente vem a conhecer os japoneses, eles são pessoas fantásticas, né? Sempre dispostos a ajudar, são muito... Isso é muito, né? E acho que diferente da sociedade, acho que tudo é diferente, mas acho que eu diria assim, a organização, né? Principalmente a parte em relação ao trabalho, né? Em relação o jeito de trabalhar japonês é muito diferente, acho que não só do brasileiro, mas de qualquer lugar do mundo. Acho que todo mundo deve conhecer, já deve ter visto até no YouTube, tem tantos vídeos falando do jeito que eles trabalham, né? Acho que tem muita coisa positiva, sim, mas também tem muita coisa negativa, né? Acaba trazendo até eles mesmos, né? Então, que é uma coisa que até a nova geração, a geração dos 10, 15 anos para cá, tem tentado mudar, né? Mas é uma coisa tão enraizada que às vezes fica difícil, né? Certas coisas que não fazem mais sentido hoje em dia, né? Nas empresas japonesas, no jeito de trabalhar, mas que ainda existe, né? E é difícil, e para se adaptar também é muito difícil quem vem de fora, né? Acho que a parte de relacionada ao trabalho é difícil, né? A hierarquia, a maneira como as coisas são ditas, mas de uma forma sutil, né? Lá, por exemplo, você conseguir um cargo, né, mais alto, geralmente não é porque você é muito bom naquilo que você faz, mas sim porque você segue as regras direitinho, né? Não é geralmente pelo saber, pelo conhecimento, mas sim, não só pela capacidade, mas todo um conjunto, claro, tem que ser também, mas tem que ser isso, tem que saber uma série de coisas, de regras, como, né, se comportar com o seu chefe, como você se comporta com os seus colegas, como é que você aceita as ordens dos superiores, uma série de coisas que no dia a dia, talvez numa outra sociedade, né, num outro país, não seja tão importante, mas que no Japão faz toda a diferença, né? Então, acho que essa parte do trabalho, acho que é a mais complexa de entender e também é mais diferente do Ocidente, nem só do Brasil. Quando você estava dizendo que você foi para o Japão e ele acabou sendo diferente do que os seus professores diziam, eu senti que você falou assim com um pouco de tipo assim, você achava que era bom de uma forma e acabou sendo não tão bom como você esperava, né? Sim, também. Eu senti que você falou dessa forma. Isso. Fala mais sobre isso. Então, eu tinha vários professores de japonês, né? Uma das professoras que eu tinha, que era japonesa, aqui no Brasil, né? Ela falava coisas maravilhosas do Japão. Isso, do Japão, aquilo, que não sei o quê, que não tem crime, que as pessoas são educadas, que as pessoas são... E quando eu fui realmente ao Japão a primeira vez, seguro, com certeza, não dá para comparar, né, com a criminalidade que a gente tem no Brasil, mas assim, teve muita coisa que me chocou, sim. Por exemplo, alguns comportamentos, por exemplo, deixa eu ver uma coisa bem chocante. Isso aí acho que eu já até fiz um vídeo no meu canal sobre, que é o fato do Japão tem muitos muitos o quê? Travou aqui. Mais chocante disso tudo. Tá. Te alertando de tudo, cuidado com tarado. E eu falei, gente, eu nunca vi isso na minha vida. Só em filme, né? Aquela cena clássica que você tá passando no parque, o cara com sei lá, com sobretudo, abre o sobretudo e tá pelado, aquela coisa assim. Mas no Japão, não existe isso no Japão, porque nunca ninguém tinha me avisado, né? Não tinha YouTube na época. A pessoa só fala que o japonês é maravilhoso, o japonês é educado, que quem não presta é brasileiro, que não sei o quê, e a gente acaba acreditando que fala no nosso ouvido, né? E quando eu cheguei lá, que eu realmente tive essa experiência, né, de estar no parque e encontrar com esse tipo de pessoa, né? Primeiro eu vi a placa, cuidado com tarado, eu achei que fosse piada. Até comentei com um amigo meu, eu falei, nossa,
tarado, eu tenho medo do drogado, do cracudo, mas do tarado, né? E de repente o tarado existia de verdade, eu achei que fosse piada, né? Mas existia. E uma vez eu encontrei, e ele viu dentro do parque, e eu fui desesperada. E foi uma experiência péssima, né? Porque, nossa, você não sabe pra onde fugir, né? E enfim, ele me perseguiu até a porta do alojamento onde eu morava, né? Então, Caraca! Assim, foi um negócio tão apavorante, um negócio tão traumático, né? E depois disso, eu escutei outras histórias lá no alojamento onde eu morava, de outros japoneses, que uma vez um japonês entrou no alojamento, desculpa, uma vez um japonês entrou no alojamento e foi, porque os alojamentos, né? No terceiro andar só moravam meninas, que era o andar onde eu morava. Esse japonês entrou lá, não se sabe como, né? Porque tinha até, enfim, código na porta, tudo, enfim, ele conseguiu entrar. E ele foi até o banheiro feminino e ele abriu a cortina do banheiro enquanto alguém estava tomando banho, uma menina. E a menina gritou, só que a menina gritou e ficou com tanta raiva dele que começou a esbofetear o japonês. E ele não esperava essa reação. Então foi aquele escândalo, né? E depois o japonês pediu para não chamar a polícia, porque ele era pai de... porque ele, né, morava ali na vizinhança, o que iam pensar dele, ficou deixando barato para ele também. Essas histórias, assim, que você fica um pouco, né, e você vê que o japonês né, tudo isso, mas tem esse lado também muito oprimido, né, da sociedade. Eles fazem umas coisas assim que, no geral, no Ocidente, por mais que a gente seja liberal, né, na imagem da cabeça deles, mas pra gente choca, né? Então essa foi uma das coisas assim que chocaram muito no Japão. Uhum. Essa parte do sobre isso, assim, tipo, a imagem que a gente tem, isso tem muito em anime, mangá, né, etc. Esses caras tarados com várias bizarrices, né? Mas o que passa, pelo menos pra mim, sempre passou, é que geralmente é um cara lerdão, um cara que tem até problemas emocionais, assim, etc. Enquanto que aqui no Brasil, o tarado geralmente é um cara mau, né? Tipo, um cara que estupra, sim, quase um bandido, um psicopata, né? Tipo, mas no Japão é isso mesmo? É sempre um cara lerdão, assim, meio, tipo, que sofre bullying, etc. Ou é só um estereótipo que passa a cultura pop? Nem sempre. Esses casos que eu, né, vivenciei, o que eu ouvi, eram de pessoas que não eram esse nerdão, né, que a gente chama, ou problemas psicológicos, eu não sei, tem de tudo, né? Esse, por exemplo, que me perseguiu no parque, depois eu descobri que ele trabalhava na estação de trem do nosso, né? E ele trabalhava numa mercearia de estação de trem. Então eu fiquei chocada, né? Eu tava passando, eu nunca tinha visto esse cara. De repente, eu tô voltando da faculdade, depois já tinha acontecido isso tudo. Eu desci ali, dei de cara com ele com o uniforme ali da mercearia, trabalhando, e ele também ficou chocado, porque ele, né, lembrou de mim, lógico, né? E eu olhei, nossa, eu fiquei muito sem graça, né? E eu fiquei com medo, né? Porque eu vi uma pessoa que trabalha, né? De repente, aquele horário de trabalho, ele foi, sei lá, dar um passeio, alguma coisa, e uma coisa dessas, né? E em muitos momentos que invadiu o alojamento, falou que era pai de família, enfim, são pessoas que, na verdade, a maioria, pelo que eu vejo, assim, leva uma vida normal, né? Só que tem essas, né, não sei, de loucura, não sei nem como explicar isso, né? Que realmente assusta. Esse lado oculto, né, da personalidade deles é que é uma coisa, às vezes, que deixa a gente com um pouco de medo, né? Então, que, né, não dá pra dizer que é só um nerdão, porque você olha assim, é uma pessoa tudo comum, né? Você não ia dar nada por ele, assim, dizer que um cara trabalhando ali, trabalhador e tal, ia fazer um negócio desse, né? Assim como a gente vê muito também, né, nos trens japoneses, sim, um rapaz, é uma coisa que me chocou muito na primeira vez que eu fui ao Japão. Não sei se pode falar isso no ar, né? O rapaz estava roubando, né, dentro do trem. Mas você percebia que ele tinha problemas mentais, né? Ele tinha diferente, ele tinha, e ele era bem diferente, sim, e estava sozinho, né? E quando ele fazia isso, o que me chocou mais não foi não só o fato dele estar fazendo isso no trem na frente de todo mundo, mas foi a reação japonesa. Acho que isso que me chocou mais, porque as pessoas
em pé, todo mundo viu, com certeza, mas as pessoas simplesmente ignoraram e como se nada estivesse acontecendo, né? E eu ali chocada, porque eu estava sentada na frente dele, tinha mais outros colegas meus juntos, né? E a gente ficou, porque todos estrangeiros, então a gente ficou chocado com aquela cena e mais chocado ainda com essa reação dos japoneses, né, de que não é comigo, não tenho nada a ver com isso, continuou mexendo no celular, continuou lendo livro e tudo ficou bem, né? Isso é uma das coisas que me chocaram bastante. Não, com certeza, né? Uhum. É estranho as pessoas terem essa reação. Parece que eles querem jogar pra debaixo do tapete, né? Aqui no Brasil iam até querer bater num cara desses, né? Pois é, alguém perguntou o que você tá fazendo, até a mulher em cima dele bater, não sei, é diferente, né? E essa não sei, esse fato de ter ignorado todo mundo, né? Ter dito a mesma reação, né? É que foi algo chocante pra mim, realmente. Sim. E aí, aproveitando esse tema, eu fiquei curioso com uma coisa. Eu vejo, assim, que sempre falam, né, dos chamados hikikomoris, que são aquelas pessoas que não saem de casa, só ficam, no quarto jogando, vendo anime e tal. Você chegou a saber de casos assim, tipo, de parentes, de alguém que você conhecia, se era comum? Casos, assim, de pessoas próximas eu conhecia, não. Sim e não. Eu tive alunos que, por causa do bullying que eles sofreram na escola, eles acabaram não querendo mais ir à escola, né? E tendo esse comportamento do hikikomori, né? Só que o hikikomori do Japão nem sempre é estudante, né? Muitas vezes ele já tem 38, 40 anos, enfim, uma idade, faixa etária determinante para virar hikikomori, né? Ele simplesmente decepção, enfim, não sei as causas exatas, mas ele simplesmente cansa de se relacionar, ele quer ficar naquele mundinho dele e fica com o mínimo de contato possível, né, com as pessoas. Tem hikikomori que ainda tem um contato assim bem, né, superficial, né, com as pessoas e tal, às vezes tem que fazer algum trabalho, e tem aqueles que realmente ficam totalmente isolados, né? Tem outros que se isolam dentro da própria casa com a família, né? A família só nem vê a pessoa, a mãe só chega, bota a bandeja com a comida e ele fica lá dentro do quarto, não quer sair. Tem vários tipos. E agora, alunos meus que sofreram bullying, né, na escola e que acabaram virando, né, isso sim, teve, né, mas aí tinha essa causa, né, o motivo era realmente por causa do bullying, né, por causa desses maus-tratos, desse problema na escola. Mas agora, pessoas mais adultas que passaram por isso, eu realmente não conheço ninguém, assim, só ouvi casos. Sim, sim. Cara, é estranho pensar que, por mais que o Brasil tenha inúmeros problemas, né, parece que o bullying lá na escola é muito mais pesado. Não sei se é impressão só ou não. Muito, muito. Isso eu posso, assim, falar com bastante propriedade, porque eu trabalhei, na segunda vez que eu fui ao Japão, eu trabalhei praticamente o tempo todo nas escolas japonesas, né? Uhum. Tanto de escola primária como escola, né, que eles chamam. Sim. Então, seria a idade de 6 até 15, né, mais ou menos. E então a gente vê de tudo, né? Vê de tudo. E eu realmente fui responsável pelos estudantes estrangeiros, né? A maioria deles, né, latinos, mas quando eu ia, às vezes os professores acabavam mandando tudo que é estrangeiro para minha turma, seja filipino, chinês, coreano, até os que não precisavam eles mandavam, eu não sei porquê, mas enfim, é muito interessante de cultural, né? Mas, então essa parte do bullying, porque o bullying na escola japonesa, eu vi vários tipos, né? Eu vi de aluno para aluno, que talvez é simples, tá, da gente resolver, principalmente se eles têm a mesma faixa etária, simples entre aspas, né? Assim, comparado com os outros que eu vou descrever agora, eu vi bullying do professor com o aluno, né? Uhum. Esse é muito complicado, porque aí usa do poder, da autoridade, né? E, inclusive, um dos alunos, né, que eu tive, o caso mais complicado de todos que eu já peguei, eu não sei nem se ele está vivo hoje, tá? Uhum. Esse menino, tentado suicídio várias vezes, tá? Na época ele tinha 13 anos,
ou 14, acho que 13 ou 14, ele já tinha tentado suicídio mais de uma vez. E os pais desesperados, a gente já conversou muito, né? E ele sofreu, tudo começou quando ele sofreu bullying do professor, né? Ele foi humilhado por todo mundo, porque parece que ele esqueceu o trabalho de casa. Tinha feito, o professor perguntou cadê o trabalho de casa, ele falou, e humilhou, falou um monte de coisa, e o professor também incitou a turma a meio que a ignorá-lo, falar algumas coisas para ele, e enfim, tudo isso. Ali o garoto começou a ir para a escola, que era um aluno excelente até então, não quis mais ir para a escola, e começou a fazer vários tratamentos, enfim, foi uma longa jornada, eu não sei nem, já tem muito tempo que eu não encontro, né, porque já tem mais anos, então eu não sei nem se ele ainda está vivo, essa é a realidade, né. Então tem esse bullying do professor para o aluno, que é uma coisa muito complicada também, porque, enfim, o professor tem a palavra, tem a autoridade toda, e quando usa disso para o mal, é uma coisa terrível, e também já vi o bullying do professor, que também é uma coisa, porque geralmente o aluno junta numa turminha e faz um bullying com o professor. Uhum. Caraca, bem... Os piores. É bem... Estou chocado, né? Eu fiquei... Eu vejo que, assim, pelo que você falou, o motivo de bullying do professor com o aluno, pô, era uma coisa banal, né? E acabou Sim, virando pesado. Se ele queria chamar atenção, podia chamar sem ser na frente dos outros, depois chegava junto com ele e perguntava, pô, já tem certeza? Sei lá, mas falava de uma... né? Mas não, porque o professor já é doente, né? O professor já tem problemas também, então ele só está descontando o que ele tem, né? O que ele tem de oculto, ele está descontando ali no aluno, né? Acho que nesse caso, tem muitos professores doentes, psicologicamente falando. Uhum. E o último caso que por exemplo, um dos piores que eu ouvi foi de uma professora. Ela estava voltando da licença, ela pegou uma licença de não sei quanto tempo, muito longa, para fazer um tratamento psiquiátrico, porque ela tinha naquela escola, inclusive alguns alunos estrangeiros também, e japoneses também. Eles não gostavam dela por algum motivo, porque ela era estranha, porque eles achavam ela esquisita, enfim, por algum motivo, que eu não sei exatamente, e eles realmente trancaram ela dentro da sala. Ela teve que comer giz. E fora as outras coisas que fizeram, tipo, já estavam fazendo aqueles bullying, tipo de implicância, e bota não sei o que na mesa, bota não sei o que na cadeira, coisa no quadro, tudo pra... Então fizeram a professora comer giz. E depois disso, ela, né, surtou, e ela... Não, peraí. Os alunos fizeram a professora comer giz? Gente, não façam isso. Ué? Pô, mas como ela... Por que ela fez, entendeu? O que ela fez? Pra merecer isso? Não, tipo, por que ela... Não, por que ela se submeteu a isso? Ela não falou, pô, não vou comer giz, pô. Não, você imagina um monte de aluno, tipo, vocês te forçando... Faz um estupro. Você é obrigado, você não tem, né? E não foi só um aluno que falou, come giz, eu vou botar giz na sua boca. Não, foi um grupo, eles foram juntos, né? Eles foram juntos para atacar essa professora. E fizeram ela comer giz, come agora, enfim, enfiaram o giz na boca da professora. E ela teve que comer, mastigar e engolir, né? Então, depois disso, ela surtou, lógico, né? E ficou um tempo afastada. E quando eu conheci, ela estava na licença, né, desse afastamento, e mesmo assim, ela estava ainda bastante abalada, porque ela não era uma pessoa normal. Ou ela ainda estava tomando remédio, eu não sei, mas ela não estava no seu melhor estado, né? Tanto que sumia, quando aparecia lá, ela, que bom que você chegou, me jogava com os alunos lá e, tipo, né? E, que isso, cara? Cara, pesado, né? Hein? Pesado. Conheci os alunos, eu conheci eles, né? Alguns deles eram brasileiros, tá? E eu conversei, até porque eu perguntei, né? Porque eles chamam de furiô, né? Furiô significa o que não é bom, né? São os dois caracteres, o de negação e o de bom, né? Até chinês. Então, é o que não é bom, é o que está estragado,
né? Esse é o Furyo, eles chamam de Furyo esses rebeldes, as crianças que saem um pouco do padrão japonês, né? Então, Furyo também tem um motivo, né? Que muitas vezes está dentro do ensino, do próprio sistema. E alunos, eles que me contaram a história toda. Né? A gente fez a comédia, sim, porque não estava implicando com a gente, não sei o quê. Enfim, eles tinham vários problemas com a professora, e no final todo mundo se juntou e fez isso com ela, e fizeram isso com ela, né? Enfim, mas eu sempre ia com um pouco de temor para essa escola. E eu falo, gente, eu não gosto de giz, mas, né, mas assim, por incrível que pareça, essa é uma das melhores escolas que eu já trabalhei, porque os alunos têm tanto respeito por mim, e eles nunca... A primeira vez que eu pisei nessa escola veio um grupinho de japoneses, né? Desses Furyo, tipo bem de filme, de novela japonesa, sabe? Todo lado, não sei o quê. Vieram pra cima de mim e falaram, o que você tá fazendo aqui? De onde você veio? O que você é? O que você vai fazer aqui? Né? E aí eu falei o que eu fazia, trabalhava lá, não sei o quê. Aí perguntaram, você é amiga da professora tal? Que é a professora que eles não gostavam. Eu falei assim, não sou amiga dela, eu trabalho... Eu expliquei tudo. E aí, nessa hora, passou uma aluna que também era do grupo deles e falou assim, se mete com ela. Ela não é uma deles. E aí pronto, depois todo mundo passou a me respeitar. Eu entrei na escola e todo mundo, né, me cumprimentava. Eu gozaimasu, sensei, chamava de sensei. Falei, nossa, tô fora da aula aqui, né? Mas só pra constar, mas aqui, qual era a idade deles? Assim, Oi? Qual era a idade deles, mais ou menos? Eles tinham entre 14 e 15. É uma fase complexa, né? Sim. Não, mas tipo assim, aqui no Brasil, a gente sabe, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, que tem escola que tem bandido, né? Sim. E Sim. tem alguns alunos até que tem tipo um certo domínio, né, na escola e tal. No Japão, claro que o que eu vou falar, como eu não fui no Japão ainda, né, vai ser sempre de anime, série, etc. Esses personagens, né, que são Furyo, né, que você falou, eles aparecem em vários animes, né? Tipo um grupinho que geralmente os alunos mais velhos da escola, que são meio que uns baderneiros, né? Isso, exatamente. Só que nos animes e séries, etc., eles sempre me passou uma imagem de que eles não passavam de baderneiros, não, que, tipo assim, que eles não faziam mal, entre aspas. A única coisa que eles faziam era bullying, entendeu? Sim. Mas eles não têm nenhum tipo de envolvimento com crime ou com violência ou algo do tipo, não, né? Ou tem? Então, a maioria não, porque o que eles cometem é tudo dentro da escola, né? Geralmente o lugar de revolta, o maior lugar de revolta para eles é a escola. Eles simplesmente detestam a escola. E eles querem, de qualquer forma. E assim, o problema também desses Furyo, né? É que o sistema educacional japonês, por melhor que seja, ele tem, não dá nem para comparar com o nosso, sim, ele tem, mas ele deixa de fora muitas crianças, porque é um sistema que, como é que eu vou dizer, prático, né? É aquela forma, né? Ou você se adapta ou você não se adapta. E quem não se adapta, quem é um pouco mais, tem uma opinião mais forte, às vezes uma pessoa que questiona, às vezes um aluno que enfim, os questionamentos e que não serão ouvidos na escola japonesa, Furyo, tem muito disso, né? Então, claro, que outros problemas também, às vezes tem problemas em casa, tem, sim, vários outros fatores, né? Mas o sistema também é um fator importante nessa criação, né, de Furyo. Então, esses Furyo, muitas vezes, a revolta deles maior é da escola. Então, eles querem realmente debochar, detonar, humilhar, né, dentro da escola, né? Agora, tem, lógico, os que extrapolam. Agora, chegar realmente a cometer um crime, acontece sim de ter bullying, no caso do bullying que rolou e virou um assassinato, né? Um homicídio, né? E vários casos, tá? Até não só quando a gente fala Furyo, a gente sempre pensa de adolescente de 13 a 15, 16, mas teve caso até de criança de escola primária que matou a outra. Crimes horrendos, né? De 10 anos, mais ou menos, 10, 11 anos. Então, é um negócio muito forte. E acontece também esses Furyo, que eles fazem, que até aparece também nos animes, nas novelas, né? Também via bastante. Eles gostam de... Que nem, não quer ir pra escola, então eles ficam
né, vagabundeando, vão pela rua, e muitos deles querem fumar, então eles arranjam um jeito de fumar, fumo escondido. Só que na escola japonesa você tem que ir de uniforme, o uniforme é obrigatório, né? E tem a polícia, geralmente, ou o pessoal do bairro, né, que a criança mora. Então, parece uma coisa meio, né, antiga, mas o pessoal do bairro não perdoa. Se vê um de uniforme, do horário escolar, fora da escola, na hora eles ligam para a polícia. Ou liga para a escola e fala, olha, tem um estudante, porque no uniforme tem o nome da escola, né, e o símbolo. Uhum. Já liga, olha, eles são os promotores da os vizinhos. E muitas vezes você está fazendo ronda e encontra esses guris, né? Esses rapazes, fazendo baderna, conversando. E aí, lógico, né? Não pode prendê-los, então leva para a escola de volta. Mas aí a polícia que vai fazer esse tipo de coisa, né? E aí o nome da escola fica sujo, é aquela vergonha, porque o japonês tem muito disso, essa coisa da honra, né? As escolas prezam muito por isso, pelo nome. Então, tudo isso faz parte dos furiô, desse mundo, né, do furiô, né, que a gente vê muito, né, nas novelas também tem novelas sobre esse tema, né, e tem, lógico, saem dos limites, infelizmente tem. Uhum. Caraca, sinistra, hein? Quem iria imaginar? Pois nem eu. Pois é. E aí, João, pergunta alguma coisa aí dessa vez, né, ao invés de mim. Eu tenho 2 perguntas que eu queria fazer há muito tempão, antes que eu esqueça, eu vou fazer. Pode fazer. Quando você falou sobre suicídio, por Sim. exemplo, o Japão é o país que tem mais suicídios no mundo, se não é o primeiro, tá entre os primeiros, né? E fazendo um paralelo aqui com o nosso Brasil, né? O Brasil também é o país que tem um dos países que tem mais homicídios no mundo, né? Se não é o primeiro. E, infelizmente, por mais que me doa dizer isso, pra gente aqui é normal. Você vê, teve um assalto, o cara foi roubar o carro da pessoa e matou a família, né? Teve um sequestro, o cara matou. Então a gente já é quase Isso, é do nosso cotidiano. No Japão, eles têm isso em relação ao suicídio? Não chocar, de achar muito comum, não. Na verdade, não. Ainda assim, por mais que tenha tanto suicídio lá, ainda assim é um tabu. As pessoas não gostam muito de falar sobre isso, né? E justamente por não falar é que acaba acontecendo mais ainda, eu acredito, né? E no Japão essa coisa do suicídio, não só no Japão, acho que na Ásia como um todo, né? Você pode ver, não só na Coreia principalmente, até no mesmo, você tem uma taxa de suicídio alta. E é uma coisa meio assim, eu diria, porque honra, né? E então, muitas vezes, claro, a gente sabe que nem tudo é um samurai, né? Mas assim, isso já vem de muitos anos, né? De muitos séculos, né? Essa questão de eu prefiro me sacrificar do que causar um incômodo para minha família, ou causar um incômodo para a sociedade, ou causar... O japonês tem muito disso, né? De nunca ser um incômodo, né? Se você estudar assim, mais a língua japonesa, você vai perceber quantas questões que existem na língua japonesa que para expressar isso, né? Essa coisa de desculpe, de ser pesado para você, né? Isso é muito japonês, né? Esse conceito. E também, lógico, o nome da família, o não causar nada de ruim para ninguém. Então ele acaba, né, muito calado, né? Ele não compartilha muito do que ele sente, ele não se abre muito. Isso já é uma coisa cultural. Então, esse também é um dos fatores, né, porque que eles acabam, tem uma hora que acaba explodindo. Sentido, né? Claro, outros já estão mais assim, né, psicológicos seríssimos, né, já estão em tratamento, tudo, mas não tem jeito. Então, agora, se o suicídio choca, sempre que tem notícia, recentemente, acho que essa semana, uma atriz se matou, né, uma atriz famosa japonesa, esqueci o nome dela, se matou. E mês passado, atrasado, também foi encontrado morto, até agora a gente não sabe se foi suicídio ou especulando que pode ter sido homicídio, um ator super famoso japonês, super conceituado, super talentoso, jovem, e também
né? Então, isso, claro, ainda choca muito, né? Principalmente quando é alguém que eles conhecem, alguma pessoa famosa, isso realmente choca muito, né? E por mais que seja comum, né, ainda é uma coisa que as pessoas demoram a digerir. E no Japão, nossa, quantas vezes tem? E o trem atrasou. E quando atrasa, duas coisas. Ou é tufão, três coisas. Tufão, ou é terremoto, assim, ou é neve, em excesso, onde eu morava não nevava tanto, ou é suicídio. Então, só essas quatro coisas que podem atrasar um trem. Tudo é muito pontual no Japão, né? E, geralmente, muitos japoneses acabam optando por se jogar na frente do metrô, né? E se matar ali. Então, lógico, é chocante, mas sempre, quase toda semana, aliás, quase todo dia, mas eu não pegava todo dia, né? Eu pegava todo fim de semana. Tinha um atraso em alguma linha, em algum canto, porque alguém... E é claro, eles não falam, o trem se chocou com uma pessoa se chocou com o trem, eles não falam realmente, a pessoa se jogou na frente do trem, porque é muito chocante. Então, houve um acidente no qual a pessoa se chocou com o trem, a gente já sabe o que é, né? E horas e horas e horas parado, e enfim, é muito complicado, né? E muito constante no Japão. Se não é um ano no Japão, você com certeza vai presenciar, ou vai, né, vivenciar algo assim, esse atraso do trem, por motivo de suicídio, né? Mas ainda assim, eu acho que tem tanto, ainda é uma coisa que choca o japonês em si, choca assim. Só para fechar esse assunto de escola, eu queria saber se lá as escolas realmente as turmas são separadas por notas, né? Tipo, a turma A é que tem a nota mais alta e, tipo, até a turma E, sei lá, tipo, é só a galera que tira a nota baixa, até meio excluído da escola, etc. É assim mesmo? E até, se você puder detalhar um pouco a diferença, né, do sistema de turmas do Japão do brasileiro também, aproveitando a pergunta. Eu trabalhei nas escolas públicas japonesas, né? Então, por exemplo, escola particular, ele já tem um pouco mais de liberdade, já tem um pouco diferente do sistema da escola pública, né? Apesar da maioria dos japoneses estudar realmente escola pública. E então essa parte de turmas separadas, notas, eu nunca vivenciei nas escolas que eu trabalhei. Eu trabalhei principalmente na província de Aichi, né, que é onde tem bastante brasileiro, bastante, né, sul-americano. Não cheguei a ver essa coisa de divisão de notas, de turmas por notas. O que acontecia era, primeiro porque na escola primária japonesa, você até tem provas, você tem testes, mas você não tem reprovação. Né? Eu não sei se muita gente não sabe, acho que muita gente não sabe, não há reprovação. Então, como é que faz, né? Como é que faz? Não faz. E agora vamos ver que é realmente a hora de você prestar o vestibular, né? Ou você sair do ensino fundamental japonês, aí é que você vai ver realmente se a criança aprendeu ou não. Né? Quando ela entra na escola secundária, né, que ela já está com 12 anos, 12 para 13, aí o negócio começa a apertar. Né? E ali ela tem muitas outras matérias e realmente vai, ou não, vai realmente contar muito nessa hora. Né? Então, até não tem nota. Depois que ela entra na escola secundária, começa assim a ter prova com nota, porque ali já é um passo, mais 2 anos, 3 anos, já vai ter um passo lá. Então, desculpa, vestibular não, perdão, para o ensino médio, né, perdão, vestibular está mais à frente, para o ensino médio, para passar para o ensino médio tem prova, né, então, por muito tempo a criança japonesa não tem prova e não tem reprova, né. Você fala, esqueci, eu até perdi o que eu estava falando, desculpa. O que era mesmo? Você perguntou a primeira parte da pergunta, esqueci, desculpa. A primeira parte foi sobre se tem a turma separada por notas, e o Vitor pediu para falar mais sobre como é o sistema lá do educacional do Japão. Tá, então por nota, se tem alguma escola assim, pode até ter, mas eu realmente não tive, né, experiência com nenhuma escola assim que fosse por nota, né, então esse sistema, né, a criançada estudava e passando, porque no Japão não é só questão de nota, de matéria, né, que realmente faz você passar de ano, ou que faz você ter boas
notas no seu boletim, que também eles avaliam coisas como comportamento, educação, boas maneiras, limpeza, asseio, coisas assim que na escola daqui eu acho, né, que não é avaliado. Avaliadas aqui no Brasil, não sei, né, porque escolas, bom, cada uma deve ter autonomia, né, para fazer o que avaliar como queira, mas esses itens são muito importantes, né. E o sistema educacional, ele é muito diferente, né, aqui do Brasil, pelo menos do que eu estudei, né, diferente, a começar pelos horários, né. Mas na escola eu entrava, sei lá, 7 horas, 7h30, né? Até a faculdade também eu entrava às 7h30 da manhã. Mas lá no Japão você entra um pouco mais tarde, você entra lá por volta de 8h30, entre 8 e 8h30, né? Geralmente começa às 9h, o primeiro, né? Mas todo mundo chega antes, que tem alguma atividade, leitura, qualquer coisa. Então, 8h30, mais ou menos, eles chegam, e isso desde o início do primário, né? As crianças ficam na escola até depois do almoço, tipo 2, 3 horas da tarde, pequenininho ainda. Quando já está maiorzinho, fica até 3, 4 horas da tarde. Isso na escola primária. Quando passa para a escola secundária, né, que chamam, que seria, não sei como é que chama hoje, o nosso antigo ginásio, né? Agora é Fundamental 2. Agora é Fundamental 2. Pois é. Ficam já muito mais tempo, até, sei lá, até 5, 6 horas da tarde, né, porque tem mais atividades e tem muitas atividades extracurriculares, como eles chamam de bukatsu. Né? Bukatsu são essas atividades extracurriculares, então você tem muitos esportes, você tem a parte cultural, né, se você quiser, enfim, tem parte de informática, tem o que você gostar, né, você tem, meio que optativa obrigatória, né, é opcional. A pessoa vai encher o saco para você fazer e parte de né? Então eles ficam muito nisso, né? Tem muitas competições nos fins de semana, principalmente o pessoal que tem esportes e tal. Isso é muito incentivado no Japão. Fora isso, acho que todo mundo já deve ter visto na TV, bem diferente a parte da limpeza da escola, né? Que as crianças fazem a limpeza da escola, né? Isso desde o primário, né? As crianças é que limpam a escola. Pequenininha não sabe limpar, o professor tem que ensinar, mas ali não é assim que vamos deixar a escola, né, brilhando, não é bem esse o conceito, né? A ideia por trás da limpeza da escola é você cuidar daquilo que é seu, que você usa, né? Que é uma coisa que o japonês realmente dá banho, né? Qualquer outro povo, né? Eles realmente cuidam daquilo que é deles, que usam, né? Que é público, eles realmente têm esse ensinamento desde o jardim de infância, na verdade. Então, limpar a escola, você está incentivando eles a cuidar daquilo que é de todos, né? O que é meu é de todos, né? Eu uso, os outros também usam e tem que estar em bom estado, tem que estar limpo, né? Então, que eles aprendem muito bem, eu acho maravilhoso. Então, claro, depois tem gente que vem limpar a escola, depois tem a tiazinha da faxina, tem também, mas esse momento, depois do almoço, geralmente, que a criançada limpa a escola, limpa o banheiro, junto com os professores também limpeza junto com as crianças, né? Bem diferente daqui, né, porque eu acho que se, por exemplo, minha mãe, se ela vir, quando eu era criança, se alguém botasse para limpar a escola, ela ia falar, meu Deus, não tem empregado nessa escola, a mentalidade é outra, né, né, ela ia ficar revoltada, mas você vê que é diferente da cultura. E aqui é mais que da escola. Bom, toda escola japonesa, eu estou falando das escolas públicas, né, principalmente, elas têm a merenda escolar, a merenda é totalmente pensada por nutricionistas e balanceada, então os professores também comem da mesma merenda, né? Quase nenhum professor leva a marmita, porque a maioria dos professores tem prazer e tem assim, orgulho de comer a comida da escola. Eu também comia, né? Quando eu trabalhava lá, eu comia junto com as crianças, comia junto com os professores, e é uma experiência muito interessante, né? Todo dia tem um cardápio diferente, né? Enfim, tem muitas coisas diferentes, lógico. São as matérias, a maioria a gente tem bem parecido, tirando a língua japonesa, né? Né? Mas o resto é mais ou menos a mesma coisa. E o que mais que eles têm? Eles têm educação moral e cívica, né? Que a gente já não tem mais há muitos anos. Isso, né? E tem aulas de inglês, tem bastante aulas de inglês também. E as atividades extracurriculares que ocupam bastante o tempo deles. Tem aulas de natação também na época do verão. Enfim, eles passam o dia inteiro
Tem muita coisa para eles fazer, né? Então, acho que essa seria a principal diferença. E, lógico, o fato de você não ter essa avaliação, né, essa reprovação. Não tem reprovação na escola japonesa. E a pessoa vai passando até hora, né, na hora de prestar o médio. E aí é que a gente vai ver quem realmente aprendeu e quem não. Uhum. Os japoneses mandam os filhos desde pequenos para o tal do Juku, que são os cursos preparatórios, né? Então a criança, né, aquela agenda louca lá da escola, mas depois da escola geralmente os pais ainda mandam para os cursos preparatórios para estudar matemática, japonês, enfim, para garantir que eles vão no futuro para o ensino médio e posteriormente à faculdade. Então eu diria que são essas as principais diferenças. E lógico, a hierarquia, né? Existe na escola japonesa, entre o mais velho e o mais novo, o apoio ao aluno, isso tudo que é diferente, né? Acho que aqui do Brasil. Uhum. E só uma dúvida, ainda em relação à educação japonesa, a gente sempre vê, eu e o João, né, pelo menos que nós gostamos de animes, a gente vê os clubes, essa coisa, né, das atividades de esporte, cultural, a gente vê os alunos realmente interessados naquilo na maioria das vezes. Mas na vida real, eles realmente são engajados ou eles fazem meio que porque são cobrados, obrigados a isso? A maioria, sim, é engajada, assim, porque, na verdade, eles têm várias atividades, né? Então, você acaba encontrando alguma coisa que você gosta de fazer. Seja, por exemplo, geralmente na escola, no ensino médio tem mais opções, né? Na escola secundária tem mais opções, né? Porque você pode fazer parte de artes marciais, você pode ir para a parte de Yakyu, né? Que é o beisebol, que é o esporte principal do Japão, você pode fazer parte do clube de futebol, você pode fazer parte do vôlei, você pode fazer parte de dança, música. Não a maioria deles gosta, né? Uma coisa ou outra você vai encontrar na área, sei lá. Sempre vai ter uma coisa que você gosta, né? E aí elas realmente se empenham. Muitas delas vão para a escola pensando só nisso, né? Uhum. Elas acabam encontrando até uma vocação, na verdade. Muitos deles, eu tinha um aluno brasileiro que ele não era tão bom assim nos estudos, tá? Porque ele tinha dificuldade com a língua japonesa, falava muito bem o japonês, tinha deficiência na escrita e na leitura, por ele ter chegado a uma idade avançada. Então, ele ficou faltando uma parte boa, né, da gramática para ele, tudo, aquela base. Então, ele falava muito bem o japonês, assim, coloquial, né, mas japonês informal, do dia a dia, mas ele não tinha uma base boa de língua japonesa. Mas ele era tão excelente, além dele ser um ótimo aluno assim, em relação a comportamento, ele era muito educado, os professores dele, ele era muito, assim, como é que eu vou dizer, tinha um ótimo comportamento para o padrão japonês, né? Uhum. Muito bom no futebol, né? Então, o professor, quando ele foi fazer ele terminou a escola secundária, ele foi a prova para o ensino médio, né? Ele não lembro se ele precisou fazer prova ou não, mas ele conseguiu uma recomendação da própria escola dele para uma escola de ensino médio que era muito forte nessa parte do futebol, que tinha um time de futebol muito forte daquela cidade. Vindo, né, naquela escola, e né, então ele teve que, esse talento dele, né, sobressaiu, então ele não tinha notas excelentes, faltava uma coisa, mas eles conseguiram o comportamento dele, a disciplina e por ele ser bom no esporte, eles conseguiram essa vaga para ele nessa escola, né? Então, enfim, a criança sempre acaba, é uma forma também de achar uma vocação, né, da criança também. Uhum. Pô, interessante porque por mais que tenha todas essas falhas, né, que você acabou mencionando, né, realmente dá para pessoa encontrar alguma coisa mesmo não tendo as notas excelentes, né? O que acaba sendo muitas vezes o caso aqui. Claro, para você entrar numa faculdade japonesa, você passar no vestibular, você tem que ter nota, né? Isso aí né, vai valer muito. E o nome, né? No Japão é muito importante. Que faculdade você se formou, você estudou? Isso tudo conta muito depois no emprego, né? Agora, então isso é uma coisa que os estrangeiros não sabem, né? Na época a gente tinha que explicar, porque às vezes ele achava que tem, porque não estava repetindo de ano, porque a nossa mentalidade, meu filho não repetiu de ano, tá ótimo. Uhum. Mentalidade brasileira, né? E não era. Na reta final, a criança
não conseguia passar nem pro ensino médio, né? E era uma frustração muito grande para os pais e para a criança também, porque às vezes a criança não sabia que não sabia nada. Sim, né? sim. Então a gente sempre fazia reunião com os pais também, estrangeiros, né? Falando, gente, tem que preparar, tem que se preparar para esse momento, tem realmente vocês estão aprendendo, uma série de coisas, né? Porque agora, oportunidades eles têm. E uma coisa que tem que mencionar aqui, a gente falou várias coisas ruins do Japão, mas uma coisa assim que eu realmente... tem professores que são problemáticos, sim, mas eu tenho que tirar o chapéu, porque a maioria dos professores que eu conheci eram pessoas que realmente tinham uma dedicação impressionante, né, uma dedicação, nossa, imensa, né, tinha aquela coisa, missão do professor, uma coisa assim, né, isso é uma coisa que eles têm, e professores assim que iam além, né, daquele horário da escola, eles ficavam atrás do aluno, ficavam atrás dos pais, para o aluno poder para passar depois no ensino médio e tal, escolas procuravam, eles faziam o que podiam, né? E dentro mesmo da escola também, com as dificuldades que eles tinham, tinha professor que me ligava depois da aula e conversava comigo, Juliana, não sei o que fazer com esse aluno, ele é estrangeiro, os pais não estão entendendo, conversar, e ficavam pensando, depois das 5, 6 horas da tarde, ficavam pensando ainda no que vão fazer com a família do aluno. Isso, assim, sabe, você vê que é uma vocação, eles encaravam realmente como uma missão, né? Isso, assim, vários, não foi só 1, 2, eu vi muitos professores assim, e para isso, assim, realmente eu tenho que tirar o chapéu, né? Assim, isso tem que ser, nossa, eu adoro esse tipo de professor japonês e eu tenho todo o respeito. Uhum. Aí, João, bem parecido com aqui no Brasil, né? Pô, igualzinho, tô lembrando dos meus professores aqui, principalmente quando eu estudei na escola pública, pô, igualzinho. Ô, Juliana, a gente é da área educacional, né? Direta ou indiretamente, e por mais que a gente acabe tentando, né, fazer essa diferença, algumas coisas que a gente vê são absurdas, sabe? São absurdas. É claro que eu não vou citar nomes, né? Mas eu já vi, assim, já me contaram, na verdade, né? Que, tipo, vazou o vídeo de uma menina, né, da escola, um vídeo erótico, digamos assim, né? E os professores compartilhando entre si, assim, sabe? Caraca, olha a fulaninha de tal ano, olha aqui e tal. Pô, você pensa, né? Como é que a pessoa... Sei lá, cara, é o trabalho da pessoa, 70% da vida dela tá ali e ela age daquele jeito, sabe? É fogo. Até você falou isso, eu lembrei de outra coisa, porque no Japão, assim, a responsabilidade do professor é diferente aqui do Brasil, né? Aqui o professor tem que ensinar, né? No Japão, ele tem um papel relevante até, eu percebi, dos pais, porque a criança fica a maior parte do tempo na escola, né? Então, o tempo que ela fica em casa com os pais é muito pouco, né? Hoje em dia ainda fica um pouquinho mais porque as escolas não estão tendo, a maioria das escolas aboliu ter aula aos sábados, né? Apesar de ter atividades e tal, esporte, mas assim, aula mesmo aos sábados a maioria já não tem mais. Mas, até então eles ficavam o tempo todo na escola, até sábado, o dia todo, às vezes domingo, com as competições, com os não sei o que lá. Então, eles ficam mais com os professores e com os do que com a própria família. E a responsabilidade do professor japonês é mais até do que um pai, né? Porque é inteiro com aquelas crianças. Então, e é uma coisa também que os próprios pais japoneses, eles aceitam isso, porque o professor tem até mais autoridade do que o pai para fazer muita coisa, né? Hoje em dia tem mudado, né? Mas antigamente o professor podia até bater no aluno, né? Podia. Tanto que hoje é um problema, né? Isso no Japão, apesar de ainda acontecer, mas o professor tinha autoridade para punir, assim, o aluno, né? E os pais davam todo o aval, assim, não, pode, mereceu, bate, né? Porque para eles o professor é a autoridade máxima, o professor falou, tá falado, né? Só que infelizmente, né, isso acabou... desculpa, meu marido espirrou. Tranquilo. Mas só que isso acabava assim, muitos professores acabavam exagerando, né, e cometendo violências contra os alunos. Isso até pouco tempo acontece um caso aqui, outro ali, sempre volta a discussão, né, que já é proibido, não é mais incentivado a punição, mas continua acontecendo meio que escondido, né. Mas assim, a autoridade que o professor tinha, né, esse respeito também, é muito grande, até hoje é grande, né, mas já foi até maior.
né? E essa coisa do professor ter o aluno quase como um filho, né? É uma relação muito bonita, né? Aliás, tem uma novela chamada Kinpachi Sensei, né? Acho que é, não sei, terceiro ano, não sei, Kinpachi Sensei. É uma novela muito antiga, 70, 80, mas ela mostra assim, exatamente como é que é a relação entre o professor e o aluno, né? E acho que o japonês tem tanto essa coisa do professor e aluno, é uma coisa tão forte que você tem vários filmes e várias novelas disso, né? Então, é muito interessante, é muito interessante. Uhum. Pô, muito bom. E, assim, você falou, né, um pouco que realmente os japoneses às vezes demoram para se abrir, depois são pessoas muito boas. E, assim, uma coisa que eu sempre aprendi, até na escola, é que os japoneses, eles têm muito essa questão de... às vezes até mesmo xenofobia, sabe? Um preconceito contra pessoas de outros países, porque eles têm bem marcada aquela identidade, né, japonesa. Às vezes até, pelo que eu ouvi, até com chineses e coreanos, né, que são próximos ali. E eu queria saber o que eles tendem a pensar dos brasileiros especificamente. Olha, é difícil, porque assim, dizia, né, exatamente porque xenófobo, sim, né? Eu vou até contar uma experiência que eu tive lá, mais de uma. Mas, assim, tem vamos dizer, tem um lado xenófobo com alguma... Xenófobo, mas um lado conceituoso com razão. Vou dizer no caso dos brasileiros, por exemplo, né? A gente começou... Lá no Japão, os brasileiros começaram a chegar no peso, né? Mais ou menos no final da década de 80 e início da década de 90, né? Quando estava tudo um caos aqui, as coisas estavam boas no Japão, o pessoal começou né? Chama Dekasegi, né? A migrar e tudo. Enfim, naquela época, o pessoal que foi realmente trabalhar e conseguiu até ganhar o respeito dos japoneses e tudo, muita gente está lá até hoje, os filhos nasceram lá, a terceira geração. E mais um pouco visto, né? Os brasileiros, e agora era só a segunda geração, agora já é terceira, já é quarta, já não sei o quê. Enfim, só que lógico, caráter não tem nada a ver com nacionalidade, mas infelizmente, né, um evento muito grande no número de brasileiros de 90 nos anos 2000. E infelizmente, muitos brasileiros não direto, assim, brasileiros que não estavam nem aí, eles iam para trabalhar, né, trabalhar em fábrica, nada contra. Ninguém incentivava, ou de repente eles já não tinham essa ideia de entender a cultura local, ou entender como é que o Japão funcionava, né? Ganhar dinheiro, mandar dinheiro para o Brasil, ou de repente gastar o dinheiro, comprar as coisas que eles queriam, muito consumismo, muito isso, e não aprendiam nada da língua japonesa, não se misturavam com os japoneses, faziam um grupinho com os brasileiros, ficava um negócio meio um gueto brasileiro contra japonês, e ficava um negócio meio chato. No princípio, o japonês, eu não pensar dos brasileiros, mas assim, eles não são pessoas ruins, né? Só que você tem que quebrar o gelo, né? Você tem que saber dançar conforme a música para poder chegar até onde você quer, né? E a maioria dos brasileiros não tem essa paciência, eu acho, né? E nem estavam interessados em entender nada do Japão, nem da cultura, nem nada. E, infelizmente, teve casos cometendo crimes horríveis no Japão, inclusive homicídio. Teve um caso, né, uns anos atrás, e muitos brasileiros na prisão no Japão, tá? Vários delitos, drogas, enfim, muita coisa. E é uma coisa que, lógico, sujou muito a imagem do Japão, né? Por mais que as fábricas reconheçam que os brasileiros são fortes, têm mais resistência que muitos outros povos, mas sempre ficam um pé atrás porque tem muitos problemas e coisas brasileiras, né? Então, assim, tem esse lado de ter razão, porque os brasileiros extrapolaram, não respeita, não tem interesse na cultura, não está nem aí para o Japão, não está nem aí para o japonês, para a japonesa, e isso, lógico, é uma coisa que ninguém gosta. Então, o japonês vai começar a tratá-los de acordo com o jeito que eles são tratados, né? Isso, somente em lugares que tem muito brasileiro, como Guma, Haiti, Gifu, essas províncias que eu citei. Em Gifu, por exemplo, eu tive uma experiência muito negativa, tá? Eu tive muito, né? Eu tinha ido encontrar uma amiga na estação de Gifu. Vamos almoçar aqui na estação mesmo, né? E tá bom. E essa amiga que marcou comigo, ela é
descendente de japonês, Nikkei, né? Ela é descendente de japonês, ela tem a cara toda de japonesa, assim, não tem nada a ver com brasileiro, só que ela não fala japonês tão bem. Uhum. E eu cheguei mais cedo, fui lá no restaurante, que ela tinha falado, né, que a gente ia se encontrar, entrei no restaurante. Na hora que entrei, né, tipo, os garçons vieram assim, nervoso, né? Eles vieram, aí a moça chegou pra mim, desculpa, o horário do almoço terminou. São 12:30, ela, mas já terminou. Eu achei aquilo tão estranho. Ela falou, terminou, de repente, tem alguma regra nesse restaurante, eu não sabia. Tá bom, tudo bem, obrigada. Saí. Aí daqui a pouco o telefone toca, minha amiga. Cadê você? Eu tô te esperando. Eu falei, onde é que você tá? Eu tô aqui dentro do restaurante. Ela falou assim, ué, como é que você entrou? Você falou que o horário já tinha passado. Ué, mas eu entrei. Agora. Que sacanagem, hein? Aí eu entendi. Nessa hora, aí eu falei pra ela, na hora assim, nossa, eu não pude entrar. Eu falei, não vou entrar, porque, enfim, a minha amiga ficou tão sem graça que, com a história que eu contei, né? Eu falei, não me deixaram entrar no restaurante, porque eu era estrangeira. E você que não sabe falar japonês, mas tem essa cara de japonesa, eles deixaram entrar, né? Porque eles não sabem quem é. Essa cara de japonês é japonês, né? E, enfim, foi um choque pra mim ali, porque eu nunca tinha passado por isso. Então, nem na primeira vez que eu fui, essa era a segunda, né? Mas foi um choque. Eu trabalhava com japoneses, enfim, foi realmente um choque muito grande. Sim. Eu fiquei bem chateada, bem revoltada na época. Isso depois aconteceu na mesma cidade de Gifu. Eu ainda fui lá de novo, né? Fui lá de novo. Eu também no restaurante não deixaram entrar, inventaram uma desculpa, mas eu já sabia o que era. E uma vez também com mais 2 amigas, a gente estava num shopping, ainda em Gifu, a gente estava no shopping na estação, vendo umas roupas e tal. Na hora, começou a tocar uma música quente, tipo bossa. Depois eu fiquei sabendo que muitas vezes eles tocam essa música quando eles acham que tem brasileiro, que é uma maneira de alertar, porque na mesma hora apareceu já um policial, ele já ficou ali pra gente. Caraca, ô louco. Tão sem graça. Eu percebi logo, né, que ele tava ali porque ele não parava de olhar pra gente, né? Aí eu falei, quer saber? Agora que eu vou comprar um monte de roupa, você saia louca das roupas hoje. Aí eu falei, isso mesmo, vamos comprar um monte de coisa, vamos jogar na cara deles, não sei o que. Aí começamos a comprar um monte de coisa, não sei o que, compramos. Aí ele viu que a gente ia comprar e tal, porque, gente, o japonês é desconfiado, mas assim, nessa cidade que eu comentei, Gifu, né? Teve já crimes lá, muitos crimes, enfim, muito problema. E provavelmente roubo, com certeza. Eles não iam agir assim, porque os japoneses não pensam, vamos roubar aqui, porque não existe isso no Japão muito, né? Claro que tem o pessoal que rouba os livrinhos, não sei quem, revistinha na biblioteca, na livraria, mas assim, não é uma coisa tão comum, né? Mas, agindo daquela forma, eu fiquei muito chateada, chorei na época, mas assim, eu sei que eles não são ruins, eu sei que eles fizeram isso porque deram motivo, tipo, já pisaram muito na bola aqui nessa cidade, né? E a gente acaba, infelizmente, pagando. Uhum. Mas ó, não fica chateada não, porque inclusive eu vou fazer um desabafo aqui. Sim. Que, claro que foi injustiça que fizeram contigo, né? Sim. Mas os japoneses estão certos sim, porque agora mesmo, quando a gente tá gravando aqui, tem que ter uma igreja ou sei lá o que é aqui perto, do lado da rua, você tem que ver a gritaria que tá aqui. Eu tô com o maior medo de estar saindo. Cara, você tem uma gritaria que, tipo, entendeu? É o tipo de coisa que o brasileiro faz, né? De respeito com todo mundo, né? Também tem várias igrejas brasileiras e vai do mesmo jeito, né? Faz do mesmo jeito. Uhum. Só que como é religião, os japoneses eles não gostam de se meter muito com religião. Eles têm um pouco de trauma de religião, né? Então eles já ficam mais na deles, tipo, é coisa deles, enfim, deixa quieto, não sei o que. Eles não apesar deles não gostarem de barulho, eles metem muito nisso. Então, não deixar entrar nos lugares, isso já aconteceu e realmente, infelizmente, foi algo chato, muito chato, né? Você sente assim, nossa, tão, né? Você gosta tanto do país, tá tão adaptada à vida, mas você percebe que vai ser aceita. Isso foi o que eu, né? Eu achava que era parte da sociedade japonesa, me sentia parte, e de repente eu vi que eu não era. Né? Isso para mim foi um choque. Sim. Isso tem um rapidinho. Isso você já me falou, né, Juliana? Sim. O professor, eu acho que eu tô achando muito estranho de chamar de Juliana, porque chamar de professor. Mas você já me falou isso, e tem um youtuber também que, tipo, ele até apagou o canal há pouco tempo, que se chama Ricardo Ohara. E ele é um descendente de japonês e tal, e tipo assim, ele tinha maior aspecto de triste, sabe?
Uhum. E teve um vídeo dele, tipo assim, ele sempre tava triste, todo mundo tava assim, cara, tô morando no Japão, o sonho de todo mundo, sabe? Sim. E ele lá, né, naquela... Aí ele fez um vídeo e falou que, tipo assim, que a pior coisa do Japão, igual como você me disse, eu acho que ele nunca se sentiu parte do Japão. Sim. Mesmo sendo descendente, morando lá, tipo, ele mora, acho que mais de 10 anos lá. E Sim. isso é muito ruim, né? É verdade. Se puder indicar um canal, eu vou indicar para você. Ele é o meu senpai, né? Ele é o meu senior lá da faculdade, da FRJ, né? Ele é uma pessoa maravilhosa, chamado Júlio, não sei se vocês conhecem o canal dele, é o Gen Gotaku. Devo até jogar aqui no chat. O Gen Gotaku, ele fala bastante, tá? Da experiência dele no Japão. Ele já está no Japão há mais de 20 anos. Quando eu fui para o Japão a primeira vez, ele estava lá já como bolsista, né, do governo japonês. Ele é um cara inteligentíssimo, né? E ele conta bastante, ele já está há 20 anos lá, ele tem família no Japão, ele casou com uma japonesa, ele conta muito, assim, do que ele, né, no Japão, o preconceito, tudo, mesmo sendo uma pessoa tão capaz, né, uma pessoa tão, sabe, formação, ele tem mestrado, e tudo, e infelizmente ele está sofrendo para ser recolocado no mercado de trabalho japonês. Se eu não me engano, essa pessoa, ele trabalha como taxista, né? Motorista, alguma coisa assim? Isso, ele mesmo. Acho que ele não está trabalhando mais, mas ele ficou um tempo, apareceu em vários jornais lá do Japão, no noticiário, porque era ele já apareceu, acho que ele já apareceu várias vezes, assim, tipo, recomendando para ver vídeo dele. É aqui do Rio, né? Ele é do Rio, também se formou em japonês pela FRJ, depois ele foi pro Japão como bolsista, quase igual a mim, só que ele ficou lá, casou e tudo, ficou muitos anos, já tá? Os filhos dele já são adolescentes, e muitos anos. E assim, não é uma coisa de pegar tudo e voltar para o Brasil, porque já passou muito tempo, né? Então, esse dilema e tal, ele conta bastante da vida dele, né? Do que ele enfrenta como estrangeiro no Japão, né? Então, assim, no Japão, muita gente fala, xenofobia e tal. Difícil dizer assim, porque realmente é muito forte essa coisa de xenofobia, né? Os japoneses, assim, eles realmente se sentem superiores a muitos estrangeiros, a muitos povos, se sentem. Principalmente se você citou o chinês, nem se fala, né? Claro que não são todos japoneses assim, tá? Mas também eles se sentem. E assim, eu sofri esse preconceito, digamos assim, no restaurante, nas lojas, isso aconteceu, né, mais de uma vez, mas foi num lugar isolado. Depois eu nunca tive mais problema nenhum em outra cidade, nunca tive dificuldade, assim, né, por ser estrangeira, principalmente quando viam que eu falava japonês. O japonês também em favor de ter que falar com estrangeiros. Eles têm um medo, não sei, um trauma, não sei o que é. Eles acham que estrangeiro não consegue falar japonês, né? Eles vão ter que falar inglês, e pode falar inglês, e o negócio fica complicado. Então, quando você já aborda eles em japonês, ou quando você, mesmo que seja um japonês bem, né, rudimentar, mas que você fala em japonês com eles, dá um alívio, você vê a cara de alívio da pessoa, né? Uma vez, até contar um caos aqui, né, se der tempo, eu entrei numa locadora muito, na frente, no caixa tinha um estrangeiro, né? E no caixa, ele tentando falar, e ele não falava nada de japonês, e ela não falava nada de inglês, e o negócio estava complicado ali, né? E ela, desesperada, ela estava assim, surtando quase japonesa, tipo, quase pedindo, né, mentira daqui. Até que o estrangeiro terminou lá, pagou, não sei o que, foi embora. Aí ela fez aquela cara de, ai, graças a Deus. Quando ela olhou pra frente, tinha outro estrangeiro, que era eu, né? Ela falou assim, ai não, meu Deus. Aí eu tão desesperada, eu falei assim, calma, eu falo japonês. Ela, ai meu Deus, ai que bom, ai graças a Deus, ai meu Deus. Pronto. Aí eu passei um perrengue com esse americano, com esse estrangeiro, ele não falava nada de japonês, ai que bom, ai meu Deus, ai meu... Olha só, o desespero da menina, né? Uhum. Então eles não têm jogo de cintura, assim, né? Por exemplo, aqui no Brasil, meu marido não fala português, quase não fala nada de português, mas as pessoas, de alguma forma, não falando inglês também aqui, as pessoas se comunicam, não sei como, né? Fala, e aí, tudo bom, tudo bem? E Flamengo, não sei o quê, não, Fluminense, sei lá, essas coisas assim, entendeu? E o pessoal se comunica, e fala, cervejinha, não sei o quê. Eles dão um jeito, né? E o marido vai aprendendo,
as pessoas têm mais jogo de cintura com essa coisa de comunicação, né, aqui no Brasil, mas não é isso no Japão. O diferente assusta muito o japonês, né? Então, quando a gente estrangeiro que fala japonês, para eles é tipo, graças a Deus, né? Então realmente, quem quer ir para o Japão tem que aprender japonês, porque vai ser uma mão na roda. Não achem que vão chegar lá falando, porque por mais que tenha gente que fale, sabe falar inglês muito melhor do que os brasileiros, só que eles não falam. Eles fazem a vida toda, sabem ler, sabem interpretar texto, mas falar eles não falam, né? E mesmo que falem, eles têm tanto medo e receio de falar, né? E também o japonês tem muita essa coisa de não querer aparecer na frente dos outros, não querer mostrar que sabe na frente dos outros. Isso é muito japonês, né? Sabe? Então, por isso eles não... Essa coisa de... Né? Aqui o pessoal, mesmo sem saber falar, quer falar. Não, mesmo... Né? Então, é totalmente diferente. Então, por isso que eu falo, gente, estude, se quer ir pro Japão, aprende japonês, que senão passa perrengue. Não, e até uma coisa que você falou, né, da questão dos brasileiros ficarem em patotinhas, né, de brasileiros, né, que você falou há um tempinho. Eu vi, acho que algum canal desses aí, que tem até bairros de brasileiros, né? Sim, tem. Que isso até, eles ficam tanto nisso que acaba... E ele tava mostrando, né, que tipo, nas placas de lojas tinha escrito em japonês e em português, mas aquele português de Google Tradutor, né, todo zoado. Sim, tanto que até no trem e no metrô de Nagoya, né, que Nagoya é a capital de Aichi, a província de Aichi, onde vivem muitos brasileiros, né, então Nagoya, principalmente fim de semana, o pessoal vai todo passear em Nagoya, tem muitos bairros legais e tal, muitos restaurantes, enfim, é bem cosmopolita, uma das maiores cidades do Japão, para lá. E então no metrô, na única cidade do Japão que eu vi isso, talvez em Guma tenha, mas eu não sei. Eu vi, quer dizer, tem anúncio do trem, né? Dentro do trem, em inglês, em chinês, não sei o quê, e em português. O número de brasileiros que mora, né, na província de Aichi, porque eles colocaram o anúncio no trem em português, né, cuidado ao abrir a porta vai se abrir, não sei o que lá, né, próxima estação, tudo em português. É interessante, né, então porque tem um número considerável de brasileiros. E as lojas, sim, colocam placas em português porque o brasileiro compra. Eles consomem muito no Japão, né? Eles consomem bastante a economia do Japão, porque eu via muito isso, o brasileiro ficar muito deslumbrado, né, quando chegava no Japão, porque muitas pessoas que foram trabalhar no Japão, e a gente sabe, né, que as coisas que, por exemplo, vamos dizer um iPhone, nem na época acho que nem tinha, mas assim, o preço que você vai comprar aqui no Brasil, assim, fora da realidade, fora do comum. E no Japão você vai pegar o preço justo. Mesma coisa com uma TV de última geração, um computador, tudo do melhor de última geração, você paga um preço que tem como pagar. E aqui é sempre, né, aquele desespero. Então eu vi que o pessoal, né, trabalhava, ganhava seu dinheirinho e no final eles não poupavam, eles queriam mesmo gastar com essas coisas, esses eletrônicos, eletrodomésticos. E geralmente os brasileiros, na casa dos brasileiros, você via coisas que nem os japoneses tinham. É um paradoxo assim, muito grande, né? Enfim. Parece até então que os japoneses, por estarem acostumados, eles consumiam normalmente, né? De forma simples e talvez quando, como você falou, né? Quando o brasileiro vai, ele se choca, né, com a oferta de produtos, né? Bastante. Até os professores, porque assim, na escola japonesa tem uma atividade, tem um evento durante o ano que é a visita dos professores à casa do aluno, né? Então, geralmente eu ia com os professores, falar com os pais dos alunos, né? Você vai na casa dos pais, você vai ver onde é que a criança mora, um evento da escola japonesa, e eu ia junto para fazer a tradução, né? Para atuar como intérprete. E aí, a professora muitas vezes chegava na casa do brasileiro e falava, nossa, essa TV eu só vi no comercial, e não sei o que, a pessoa ficava chocada, mas ela falava, nossa, e não sei o que lá, ele tem isso, olha esse computador, olha, não sei o que. Não, e é engraçado. A professora ficava chocada. Não, é engraçado porque aqui mesmo no Brasil é assim, né? Tipo, às vezes a casa é toda ferrada, toda no reboco, mas a pessoa tem um iPhone, né? É tipo... É a coisa de brasileiro mesmo. Eles moravam em apartamentos da prefeitura, né? Que você paga um aluguel mínimo, né? Às vezes muitos eram até por sorteio, né? Tem um sistema desse no Japão. E
enfim, mas eles eram prioridade para eles, tipo, né? Eu não sei exatamente porque eu não sou assim, então, né? Eu nunca, sei lá, tive essa coisa dos eletrônicos, né? O negócio mais era viajar, eu gostava muito de viajar no Japão, comer, isso sim, comer bem, viajar é comigo mesmo. Agora, coisa de eletrônico, isso já não era muito minha praia, né? Então, não sei, mas as prioridades, né, de cada um, enfim. Pois é, né? É questão de costume também. E, assim, a gente falou bastante, né, da questão dos costumes, da educação e tudo mais, mas falando um pouco da questão dos lugares, né, pra gente finalizar, acho que é a última coisa que faltava falar, não sei, pelo menos uma das últimas. Qual dos lugares que você foi no Japão, assim, que você ficou mais maravilhada, assim, que você mais gostou? Olha, a minha cidade predileta de todas, Japão, né? Tem outros lugares assim que eu amo, né? No Japão, assim, número 1 é Kyoto, né? Por quê? Porque eu amo coisa antiga, né? E Kyoto é tipo o berço de coisa antiga do Japão, né? Você sente aquela vibe, né? Aquele clima de coisa velha, mas ao mesmo tempo tem um lado muito bem também. Mas você vai passando, vai na parte mais tradicional, passando naquelas ruelas, né? E aqueles riozinhos, é muito Japão aquilo, né? Você só vê em filme, né? Um negócio assim muito surreal. Mas quando você chega ali você se fala, nossa, eu tô no Japão. E é um lugar lindo, né? Porque são reconstruídas também, enfim, por incêndios, por guerras, enfim. Mas você tem, principalmente o Kyoto é lindo em qualquer estação do ano, né? As estações do Japão são bem marcadas, né? E se você for na primavera em Kyoto, você consegue ter uma experiência maravilhosa, flores de cerejeira, né? O sakura, né? Vão estar lá, lindas na beira dos rios, e aquele riozinho, é tudo muito bonito, muito poético, e as folhinhas vão caindo, e aquela coisa toda. E se você for na época do inverno, que tem o momiji, né? Que são aquelas folhas vermelhas, avermelhadas, né? Que vão cair nas árvores, uma coisa bem de outono, também é maravilhoso, né? Não só Kyoto, ali bem no centrão mesmo, né, na Parisca, como também as mais montanha, né? Também tem lugares assim, templo, se você gosta de templo, nossa, Kyoto é tipo, é um templo, né? Ambulante, é templo que não acaba mais, muita budista, shintoísta, tudo, né? Você tem o Kinkakuji, que é o templo, aquele templo de ouro, né, pavilhão de ouro, é lá, o Ginkakuji, que é o de prata, também é lá. Enfim, você tem outros templos de Inari Taisha, que é lindo, né, que é todo vermelhinho e tal. A gente no Instagram também, esse Inari Taisha é super famoso. Então tem templos assim maravilhosos, né? Tem uma muito forte, né, Kyoto, então por isso que eu gosto tanto. Você tem um lado muito moderno, né, tem muita conveniência para transporte, tudo funciona, mas você sai dali daquele centrinho, você começa a andar pelas ruelas, você parece que está numa outra dimensão, e pode até cruzar com uma geisha, de repente, né, já cruzamos uma vez lá, né, e foi uma experiência realmente surreal. É interessante. Sobre Tóquio, né, ou Tóquio, tipo assim, eu tenho uma impressão que, cara, é uma cidade do futuro, até uma parada meio cyberpunk, assim. Se você esteve lá, acho que deve ter ido, né? Sim, você sim. se sentiu, você tem essa sensação mesmo de que parece que é algo que, sei lá, tá 10, 20 ou 30 anos na frente, ou não? Olha, na verdade, nem tanto pelo assim, eu fui várias vezes, mas assim, eu nunca morei em Tóquio, sempre ia ao trabalho, geralmente para fazer o treinamento que a gente tinha todo ano, né, uma semana, fazendo treinamento, depois eu dava uma esticadinha, ficava mais uns 3 dias de férias e tal, sempre dava umas escapulidas. Agora, sim, é muito moderno, mas assim, é uma cidade que é muito interessante para a gente passear, para visitar, claro, acho que como qualquer estrangeiro a gente vai achar o máximo, né, porque é muito, muito louca, mas toda vez que eu ia para Tóquio, eu cansada, e quando eu voltava para onde eu morava, eu pensava, você virou caipira mesmo do Japão, vai se acostumar com a cidade grande, ficavam me zoando, né, os japoneses, porque Tóquio era tanta informação, tanta gente, tanta coisa, tudo muito,
que me cansava, sabe? Então, era legal, lógico, eu passei bastante, comi bastante, mas depois dos dias eu falei assim, gente, não aguento mais, eu quero ir embora. Quero ir embora pra casa, onde eu morava, né? E quando eu chegava lá onde eu morava, que era mais tranquilo, porque acho que era o ritmo frenético, né? Que não é nada se comparado com onde eu morava, muito mais frenético. Tóquio virou, né, pintinha, mas é uma cidade que tem tanta coisa, tem tanta informação, é muita coisa, né, que está tão assim além, né, do tempo, mas o tempo me cansou muito, justamente por essa correria, né, essa coisa de tudo ser corrido, os trens, é muito trem, é muita fusão, tem um jeito de você não se perder naquelas estações de trem, de metrô. Então, é uma cidade que, assim... né? Mas, claro, vale a pena visitar com certeza, né? Começar por Tóquio, né? Quem vai viajar ao Japão tem que começar ou terminar por ali, né? E vale muito a pena, né? Porque você vai ter tempo de digerir, né, aos pouquinhos. Mas vale muito, né? Outra cidade que eu queria até, esqueci de falar quando eu falei de Kyoto, uma cidade que pouca gente conhece, que é uma província, né? Mas que foi um dos melhores que eu visitei do Japão, porque Kyoto todo mundo conhece, é bem clichê, né? Mas uma cidade que eu recomendo muito e que conhece no Japão é a província de Tottori, né? Totori-ken, província de Tottori. Ela é um pouco desconhecida, mas ela tem lugares maravilhosos, né? Você tem as dunas, né? Você sente que você parece que está em outro lugar, você parece que está em Dubai, sei lá, porque tem dunas, tem camelo, e você tem um mar, o Japão é lindo, né? Você tem praias maravilhosas, já é alto mar, né? Mas você tem lugares lindos para você, né, visitar, com aquela vista daquele marzão, e sem contar que é maravilhosa para quem gosta de frutos do mar e peixe, ali é tudo fresquinho, né? É uma cidade pequena, né? Não é muito conhecida, mas assim, eu tive ótimas experiências nessa cidade, não só na parte ali central, mas também quando eu visitei, eu fiz uma trilha, né? Na época eu não sabia que eu tinha que fazer a trilha, se eu soubesse no dia, mas eu já estava lá. Aí, e, na verdade, a trilha era usada antigamente para treinamento. Então não dá para imaginar qualquer trilha. Só Jesus na causa, tipo, só Buda na causa, né? Porque realmente a trilha era do mal. Uma rocha pregada assim na rocha, que ninguém sabe como é que o templo foi parar ali, como é que foi construído ali. E até chegar a esse templo tem a trilha, né? E essa trilha que é super, né? Tem pedra, tem cipó, subia segurando no cipó, enfim, praticamente um Tarzan maravilhoso. No final, quando você chega lá no topo e você fala, meu Deus, eu cheguei até aqui, é uma sensação maravilhosa, né? Então, essa província de Tottori, né? Que é conhecida, mas quem puder visite, e Kyoto, que assim é o suprassumo do Japão, né? Boa. Muito bem. Quer perguntar alguma coisa, João, ainda? 2 perguntas, porque uma delas minha namorada que fez, então não posso esquecer. Essa aqui no Brasil a gente vê, tipo, agora a comida japonesa tá na moda, né? Só que, tipo, eu sei que não é bem comida japonesa, né? Principalmente porque uma vez, até lá quando eu fiz o curso de História do Japão, né? Tinha a Michiko, né? Que era uma senhora lá que japonesa, e ela disse que, tipo, no Japão raramente comem sushi, só em ocasiões especiais, etc. Queria saber se você sabe como é, tipo assim, a alimentação do dia a dia do japonês, e se realmente não tem nada a ver com esses fast food que tem por aqui. Realmente não tem nada que a gente come aqui, que a gente chama de japonês aqui, né? O que a gente vê de comida japonesa, mais ou menos comida japonesa, aqui no Rio pelo menos, né? São Paulo, claro, tem mais variedade e você encontra uma comida japonesa mais autêntica, dependendo do local, né? São Paulo, que você realmente parece que está no Japão, o sabor é igual, é impressionante. Agora, aqui no Rio você tem poucas opções, né? Acho que só tem 1 ou 2, e comida japonesa assim, autêntica mesmo, mas também são bem caras. Então não é uma coisa tão acessível. O que é acessível é o do buffet, geralmente quem faz é o chinês, o dono é chinês, né? Ou sei lá. E que nem aqui no shopping perto de casa, o dono é chinês, mas tem sushi e sashimi. Então, é aquela coisa, mas assim,
a comida, o que a gente chama de japonês aqui, que é basicamente soba, né? Não se come isso no dia? Não. No Japão, sushi se come geralmente em ocasiões auspiciosas, ou festas, ou alguma coisa comemorativa, né? Um evento, alguma festa, o sushi vai estar lá. Isso em casa, né? Quando o pessoal faz em casa, geralmente em ocasiões assim. O sashimi também, né? E agora, você pode comer sushi, se quiser comer todo dia, pode comer também, porque até nas lojas de conveniência vende sushi, né? Um pacotinho com não sei quantos, 6, 7 sushis, ou vem o bentô, né? Que é aquela marmitinha que vem com sushi também. Aí fica a critério da pessoa. Casa, isso é uma coisa mais para festa, para sashimi é a mesma coisa. Sashimi geralmente o pessoal come em barzinho, tipo os nossos petiscos daqui, né? O pessoal come sashimi junto ou com saquê ou com uma cerveja, geralmente vem nesse. Na verdade, a culinária japonesa ela é muito rica, né? Só que a maioria do pessoal aqui não conhece. Né? O que ficou famoso aqui foi sushi, sashimi e yakisoba. Yakisoba nem é japonês, na verdade, né? É chinês. Mas assim, e o sushi que a gente come aqui também é bem diferente do Japão, né? No Japão você tem mais variedade de peixe, né? E outros tipos de sushi, muito mais fresco também, né? A carne, né? E aqui você acaba tendo aquele, né? Geralmente aquele que tem queijo, que é mais adaptado do paladar brasileiro. Você incrementa com queijinho, com uma manguinha, com não sei o quê, e vira uma outra coisa, que não tem nada a ver com o Japão. Sushi com cream cheese, né? Não existe. Sushi com manga também não. Entre outros. Então, isso você não vai encontrar, você vai encontrar aqui. Então, você gosta, aproveita para comer aqui, porque no Japão não vai ter. E no Japão, o sushi, claro, é maravilhoso. Né? E você tem outros tipos de peixe que aqui você não vai encontrar. Enfim, é variado. E não só o sushi, mas a culinária como um todo. Você tem muitos pratos, tem pratos típicos de cada região. Você tem, por exemplo, a culinária de Okinawa, né? Que é um lugar bem diferente, a cultura é diferente do Japão todo. A comida deles também é diferente, o tempero é diferente. Você tem outros pratos que não são tão aqui no Brasil, como okonomiyaki, uma delícia, tipo uma pizza, né? Enfim, é uma delícia. Você tem o ramen, você tem o soba, udon, uma série de coisas, né? Que aqui não são tão famosos, né, mas que são maravilhosos. E você tem, lógico, uma gama enorme de pratos também ocidentais. Né, no Japão, e tem não só coisa crua. Muita gente pergunta, se for no Japão, como é que você aguenta comer coisa crua todo dia? Na verdade, quase não se come nada cru no Japão. Só o sashimi, sushi, né? E assim, japonês gosta de comer ovo cru, é o gosto de cada um, mas no geral, tudo ou é grelhado, ou é cozido, né? Não se tem tanta comida assim, crua, né? Como as pessoas aqui imaginam. Na verdade, quase nada é cru. Assim, maravilhosos. Eu comia, por exemplo, na escola, comia merenda todo dia com as crianças, não tem nada de cru, tudo cozido. É macarrão, é arroz, é arroz com curry, é bife, é sopa, enfim, né, é muita coisa, tem bastante variedade. Então, é uma pena até que os brasileiros que moravam no Japão, na época nunca provavam comida japonesa, tinham medo de não gostar, e na verdade não sabe o que está perdendo, porque é muito gostosa. Gosto de sushi, sashimi, vai ter muita coisa para o teu gosto, com certeza. E a comida japonesa ela é bem suave, né? Ela não tem um gosto fermentado, a maioria das coisas. Então, é fácil da gente se adaptar, eu acho, né? Uhum. Eu achei bem surpreendente, porque eu sabia, né, que a comida japonesa daqui é fake, mas não sabia que a maioria não era crua. Bem interessante isso. Verdade. No Japão você encontra muito também restaurante, lógico, comida chinesa você encontra muitos também, bastante, comida coreana também tem bastante, e muitos adoram comida ocidental, principalmente italiana, né? Então você vai encontrar restaurantes assim, italianos maravilhosos, assim, bife, tudo que você possa imaginar, né? Até churrascarias brasileiras, tem várias cidades do Japão que tem churrascarias brasileiras, os japoneses gostam muito de carne, né? Então você encontra também, em Tóquio tem várias, em Nagoya também tinha uma que eu ia bastante, você come comida do mundo todo. Eu ia no restaurante do ano, restaurante indiano, a primeira vez que eu comi comida indiana na minha vida foi no Japão, né? Enfim, comida tailandesa, enfim, muita variedade, né? É bem interessante, você encontra de tudo. Boa. Pra fechar, então, Uhum. tipo, qual é o... Eu sei que você já falou que não gosta de anime, né?
Mas qual o anime que lá no Japão você percebeu que é o mais famoso, o mais presente, assim, tipo, no Brasil é Dragon Ball, né? Talvez Cavaleiro do Zodíaco em segundo. Mas no Japão, qual você percebeu que é o anime que geral fala, que todo mundo gosta, etc? Nossa, desses manos... Ai, não sei dizer. Eu lembro que na época que eu tava lá, quer dizer, já era famoso, mas acho que o Naruto, né? O pessoal conhecia, todo mundo conhece. Os clássicos mesmo, assim, que são os animes mais antigos, que isso todo japonês, são desenhos também, né? Então, esse que todo japonês conhece e faz parte, assim, tipo, da vida do japonês, desde pequenininho. Toda criança tem desses animes e tal. O primeiro é o Doraemon, né, que vocês devem conhecer, aquele gatinho que tira tudo de dentro do bolso, não sei, é bem antigo, né, é bonitinho, é desenho, né, mas é um anime, né, é o Doraemon. Tem a San, né, que é um outro bem clássico, os japoneses adoram, né, todas as idades, passava pelo menos quando estava lá, quase todo dia na televisão japonesa, Doraemon, Sazae-san, e tinha Chibi Maruko-chan, que é também de uma menininha. Eles acho que são da década de 70, sei lá, nem sei de que década que é, mas até hoje os japoneses amam esses 3 animes, né, esses 3 desenhos, né? Tipo Chaves, né? É isso. São diferentes, lógico, do Naruto, né, de todos esses que a gente conhece, Dragon Ball, mas outra vibe, né? Mas, assim, eles são, assim, amados pelo povo japonês até hoje, e você vê, até hoje tem propaganda com eles, vende brinquedo desses personagens, a criançada ama o Doraemon, o negócio tem mais de 50 anos, que está nascendo hoje, ama, né? O boneco do Doraemon, enfim, é uma febre, até hoje, é um negócio que não sai da moda. Agora, o desses mais novos, aí eu não sei dizer, porque eu vou ficar devendo. Qual que é sucesso, né? Inclusive, eu ouvi falar que esse Sazae-san, parece que a vida da personagem, ela vai envelhecendo em tempo real, né? Eu já ouvi falar alguma coisa disso. Eu nunca acompanhei a série, eu sei que ela é muito famosa, mas eu nunca acompanhei, mas eu acho que sim, né? Mas eu não tem que dar uma olhada no YouTube, porque são os vídeos da Sazae-san. Um dia a gente procura e traz essa informação no A Sociedade. Sim. Bom, beleza. Juliana, muito obrigado pela sua entrevista. Cara, foi muito legal. Várias coisas que eu nunca ia imaginar, assim, no Japão, que a gente acaba vendo nos animes de forma distorcida, né, e nas reportagens. Sim. Mas é legal a gente ver alguém que morou lá mesmo para mostrar o real lado, tanto pro melhor quanto pro pior, né? Mostrar a realidade. Sim. Espero que não tenha chocado ninguém, assim, Deus fez desistir as pessoas do Japão, que não. É só mostrar que, assim como nós temos as nossas mazelas também, a gente às vezes acha que muitas vezes eu também era assim, né? A imagem do Japão de que é tudo perfeito, né? E a gente acha que só no Brasil que tem essas mazelas. No Japão também tem suas mazelas, muitas, só que diferente das nossas, né? De outro cunho, né? Sim, de outras razões, né? Mas também tem muitos problemas, mas ainda assim é um lugar que vale muito a pena, né? Quem puder visitar ou morar também, porque é uma experiência que vai marcar de fato, assim. Tem a Juliana antes e depois do Japão. Né? Acho que mudou muito, acho que eu aprendi muita coisa, né? Hoje eu me sinto assim, tem muita coisa da minha vida. Eu tenho a vida toda, sempre fiquei com os japoneses, né? Assim, trabalhei com eles e tudo. Fiquei muito tempo no Japão, então muita coisa do jeito deles eu acho que eu peguei também. Também a parte de trabalhar, muita coisa. Não a parte louca do trabalho, mas assim, a parte de disciplina, de horário, sabe, a parte de tira, a parte de coisa eu adquiri, né? E aprendi no Japão. Então, assim, acho que tudo, né? Mesmo que tenha essas experiências negativas no Japão, assim, só acrescentou, né, na minha vida. E graças ao japonês, né, mesmo, que me abriu muitas portas, até hoje abre ainda, né. Quando eu fui para a Índia, foi graças à língua japonesa que eu consegui emprego, né, e eu trabalhei até hoje com língua japonesa, com os japoneses. Eu tive poucos trabalhos com língua portuguesa, mas com japonês eu sempre tive muita oportunidade, mesmo fora do Japão, Então, assim, né, eu sou muito grata ao Japão e à língua japonesa, né, por ter me aberto todas essas oportunidades. Sim. E assim, claro que a gente vai botar as suas informações, né, na descrição para o pessoal poder conhecer, mas fala um pouco mais sobre onde o pessoal pode te achar, caso queira uma aula de japonês, caso queira conhecer seu trabalho.
Ah, tá bom. Eu vou deixar. Bom, tem o meu canal, né, no YouTube, que é o Banjara Soul, né? Só que lá não tem muita informação, tem poucos vídeos, porque na época eu não fazia, né? Lá no Japão não tinha o canal eu criei depois que eu fui morar na Índia, mas tem alguns vídeos sobre a escola japonesa, sobre os tarados, tem vídeo lá sobre o tarado também, quem quiser saber mais, é só acessar. Além disso, o meu blog, né, que eu vou só anotar aqui, é o Soul, né, porque você, enfim, é o Tabibitou Soul, não sei se está certo, acho que tá. É isso mesmo, tabibitosoul.com, www.tabibitosoul.com. Tabibitou significa viajar em japonês, né, Tabibito. Então, e tem, quem quiser, se quiser passar depois meu e-mail, pode passar para as pessoas, quem quiser, né, saber de aula de japonês, ou quiser alguma, sei lá, serviço de tradução, enfim. Né, ou, se quiser só tirar dúvida em relação ao Japão, não sabe como fazer, enfim. Bom, mandem a mensagem, mandem e-mail, né, sinal de fumaça, eu vou ter o maior prazer em responder. Muito bom, muito bom. Pessoal, muito obrigado para quem ouviu até agora. A gente se vê no próximo episódio. Novamente, Juliano, obrigado e até mais. Valeu.